Esse anúncio que eu vou te mostrar aqui agora é um anúncio que nós estamos rodando agora, tanto é que tu vai ver que ele é gravado nesse mesmo setup das lives aqui, com essa mesma câmera, desse mesmo jeito que eu tô aqui agora. E aí eu vou basicamente descrever esse anúncio pra ti antes de te mostrar ele. Cara, é sério, se tu assistir essa aula com máxima atenção, tu não vai copiar e colar os nossos anúncios. Tu não vai precisar fazer isso. Tu vai compreender exatamente como que tu pode criar anúncios originais e que vendam. É isso que eu quero que tu faça. Eu não quero te formar como alguém que copia e cola e vai ficar sempre dependente de modelinhos prontos que vão funcionar por uma semana e depois vão deixar de funcionar. Vou dar o play nele aqui agora. Atenção, você que é empresário que fatura acima de 70 mil reais mensais. Se a sua empresa ela tá travada nessa faixa de faturamento, tá tentando chegar nos 100, nos 150, nos 180 e não consegue, tá travado ali nos 70, 80 mil reais mensais de faturamento ou até mesmo 100 e quer ir para o próximo nível de faturamento, eu tenho uma proposta para te fazer. Nós já ajudamos várias empresas a conseguirem multiplicar os seus resultados financeiros através de um serviço de marketing completamente orientado ao resultado. Não é um serviço de marketing focado em curtidas, focado em seguidores, engajamento e coisas desse tipo. É um serviço de marketing focado naquilo que de fato te ajuda a pagar os boletos, naquilo que de fato te ajuda a pagar a tua folha de pagamento no final do mês, porque eu sei bem como é que funciona isso. Eu sei que quando chega o dia 30, a gente não vai conseguir utilizar curtidas e seguidores para pagar os nossos boletos. Então, o nosso trabalho ele é orientado para gerar aumento de receita, aumento de faturamento para tua empresa. Se tu quiser se cadastrar para receber uma consultoria gratuita com o nosso time e receber um plano prático do que a tua empresa pode fazer para implementar estratégias de marketing digital e expandir o faturamento dela através da internet, não necessariamente vendendo diretamente na internet, mas utilizando a internet como um meio de crescimento para o teu negócio, clica no botão que está aqui embaixo e se cadastra para falar com a nossa equipe e receber um plano personalizado para o teu caso. Galera, o que esse anúncio tem de diferente do anúncio do hot dog? Por que esse anúncio, e ele é um anúncio mais recente, o que a gente fez nesse anúncio que não está naquele outro anúncio e que fez com que a gente tenha conseguido trazer leads mais qualificados do que a gente trazia no anúncio do hot dog, no anúncio do nosso cliente lá de hot dog. Isso tá basicamente nas primeiras frases que eu falo aqui nesse anúncio. São as frases que eu quero que tu se atente, são as frases que dizem respeito a segmentar o seu público na mensagem. Se tu for perceber, esse anúncio, ele cumpre basicamente tudo isso daqui. Ser chamativo o suficiente é subjetivo, então é difícil dizer, como é que eu sei se esse anúncio foi chamativo o suficiente? Era pra eu estar com, sei lá, uma melancia na cabeça, né? A galera até deu essa ideia na live passada e funciona, esse tipo de coisa funciona. Mas ser chamativo o suficiente é subjetivo. Esse anúncio, especificamente do jeito que ele tá aqui hoje, ele é chamativo o suficiente para o público que eu quero atingir, que é um público de empresários que faturam acima de 70 mil reais mensais, querem chegar nos 100, 150, 200, e esse é o principal conceito que eu quero que tu guarde desse anúncio em comparação com o outro, é que nas primeiras frases, nos primeiros segundos dele, eu falo, atenção para você que é empresário, que fatura acima de 70 mil reais por mês e quer expandir o seu faturamento. Nesses primeiros segundos tu percebe que eu estou segmentando o meu público na mensagem, eu estou falando, atenção você que é empresário, que fatura acima de 70 mil reais mensais, quer expandir o seu faturamento, tá com dificuldade para chegar nos 100, nos 200 mil, eu poderia gravar esse anúncio aqui agora, porque esses elementos eles vão ficar impregnados na tua cabeça depois que tu guardar isso daqui tudo, e vai ficar muito natural esse processo de gravação de anúncio. Vou te dar inclusive um exemplo prático, talvez tu esteja nessa live aqui agora porque tu viu um anúncio meu falando, se você é gestor de tráfego e fecha contratos por menos de 3 mil reais mensais, você tá perdendo dinheiro, dava para fechar contrato mais caro. Eu tenho um anúncio onde eu falo exatamente isso, no começo do anúncio. O que eu estou fazendo nas primeiras linhas desse anúncio? Eu estou definindo exatamente com quem que eu quero falar. Dava pra até resumir a estrutura assim. Se você é empresário que fatura acima de 70 mil reais mensais e tá com dificuldade de aumentar o faturamento da sua empresa, tá com dificuldade de ir para o seu próximo dígito de faturamento e quer expandir, sabe que poderia estar utilizando a internet para conseguir faturar mais, eu tenho um convite para te fazer. Aqui na Rugido nós já ajudamos dezenas de empresas a conseguirem aumentar o seu faturamento utilizando estratégias pouco conhecidas de marketing digital. Estratégias que fizeram empresas do mesmo setor da sua conseguirem faturar mais, conseguirem ir dos 70 mil para os 100 mil de faturamento, conseguirem aumentar de forma expressiva o seu faturamento ao longo dos meses e de forma previsível, conseguirem trazer clientes com previsibilidade. Se você quiser saber como que essa estratégia pode ser implementada na sua empresa, clica no botão que está aqui embaixo e agenda uma reunião gratuita. Coloque isso num papel assim, aí tu deixa esse papel aqui do teu lado e tu olha pra ele antes de gravar o anúncio. Aí tu pensa, tem que ser chamativo o suficiente, tem que ter uma oferta magnética o suficiente, tem que focar numa dor ou desejo realmente relevantes pro decisor, eu tenho que segmentar o meu público na mensagem e eu tenho que atribuir da forma correta na ferramenta. E aí se tu pensa, é a mesma estrutura no anúncio que eu utilizo pra atrair você pra essa live aqui. Se você é gestor de tráfego e fecha contratos por menos de 3 mil reais mensais, dava pra fechar contrato mais caro, você tá perdendo dinheiro. Então eu tô falando de um desejo, eu estou definindo nas primeiras linhas do anúncio com quem que eu estou falando. Se você não é gestor de tráfego, você vai pular o anúncio. Eu vou tentar gravar um anúncio aqui agora, eu não tô com inscrição
script, não tô com nada, mas eu lembro do que não pode faltar. Cara, ele tem que ser chamativo o suficiente, isso é subjetivo, não vou conseguir definir se ele está ou não chamativo o suficiente agora. Ter uma oferta magnética o suficiente, aumentar o faturamento, ganhar mais, ter previsibilidade no aumento de receita da sua empresa, focar em uma dor ou desejo realmente relevantes para o decisor, aumento de faturamento, ganhar mais dinheiro, não curtidas de seguidores, percebe que eu menciono isso naquele anúncio, e ele tem que segmentar o público na mensagem. Então eu já vou começar esse anúncio falando com que tipo de empresário eu tô conversando. Eu já vou começar esse anúncio segmentando na mensagem. Se você é empresário e fatura acima de 70 mil reais mensais e tá com dificuldade de aumentar o faturamento da sua empresa, sabe que poderia explorar outras oportunidades, sabe que a sua empresa poderia estar faturando mais, eu tenho um convite para te fazer. Nós já ajudamos várias empresas que estavam na mesma faixa de faturamento que a sua a conseguirem faturar mais, a conseguirem gerar mais receita, a conseguirem trazer mais clientes, conseguirem vender mais dos seus produtos e dos seus serviços através de uma metodologia pouco conhecida dentro do mercado de marketing digital. Não necessariamente a sua empresa precisa vender na internet, você não precisa ter um e-commerce, você não precisa ter alguma coisa específica ali dentro da internet, mas você pode utilizar a internet como um acelerador para sua empresa, mesmo que seja um negócio tradicional, mesmo que você venda no seu ponto de vendas físico, mesmo que você venda através de um delivery ou através de qualquer uma dessas estratégias. Se você quiser saber gratuitamente como que essa estratégia pode ser implementada na sua empresa em alguns passos e ainda receber um plano prático ao final dessa reunião, só precisa clicar no botão que está aqui embaixo, preencher as informações da sua empresa e um dos nossos consultores vai entrar em contato com você para agendar essa reunião e para te entregar esse plano de como a sua empresa pode vender mais utilizando a internet. Poderia estar melhor, poderia estar pior, poderia ficar melhor do que isso, mas o que eu quero te mostrar é um processo simples se tu tem um checklist e se tu sabe o que não pode faltar no anúncio. Basicamente, o que não pode faltar no anúncio é isso. E se tu pega isso em detalhes, isso aqui podia ser uma aula de criativos. Se tu precisa fazer com que uma pessoa preencha um formulário e agende uma reunião para que ela compre, tu pode aplicar exatamente o que eu estou te apresentando aqui. Em termos de segmentações práticas da ferramenta, o Facebook Ads ele te dá pouquíssimos recursos, mas eu digo no que se refere à segmentação para tu conseguir falar com empresários que estão em uma determinada faixa de faturamento. Tu não consegue selecionar essas pessoas dentro do Facebook, tu não consegue pegar uma segmentação de donos de empresa que faturam acima de 100 mil por mês. Eu estou falando com empresários que faturam desde o cara que fatura 0 e ele já é o empresário da startup dele, até o cara que fatura $500 mil. O problema é, a maioria das pessoas que vão clicar nesse anúncio são pessoas que faturam pouco se tu não segmentar. E mais uma coisa, mesmo com essa segmentação ainda chegam empresas que faturam pouco. Mesmo tu dizendo, atenção para você que é empresário que fatura acima de 70 mil reais mensais e quer aumentar o seu faturamento. Mesmo eu dizendo isso, ainda chegam empresas que faturam pouco. A principal diferença que ele traz no que se refere à segmentação através da mensagem são esses primeiros segundos. Mais um elemento. Quer ir para o próximo nível de faturamento? Quer ir para o próximo nível de faturamento? Focar em uma dor ou desejo realmente relevantes para o decisor. O que é a dor ou desejo realmente relevante para ele? Não são os 5 passos para fazer tráfego pago para sua empresa, mas é ir para o próximo nível de faturamento. Eu estou pintando o cenário de faturamento que ele almeja para a empresa dele. Eu estou pintando um cenário futuro onde ele vai conseguir atingir o objetivo que ele quer atingir através daquilo que está do outro lado desse anúncio. Então, ok. Ele segmentou o público pela mensagem nos primeiros segundos. Ele focou em uma dor ou desejo realmente relevantes para o decisor. Nós já ajudamos várias empresas a conseguirem multiplicar os seus resultados financeiros através de um serviço de marketing completamente orientado ao resultado. Não é um serviço de marketing focado em curtidas, focado em seguidores, engajamento e coisas desse tipo. Ao mesmo tempo em que eu digo para ele e eu reforço o desejo real dele, eu falo de um desejo que é relevante para ele, que é conseguir aumentar o faturamento da empresa dele através do nosso serviço, eu não só foco em mostrar esse desejo para ele, mas eu também foco em dizer para ele o que não é o meu trabalho. Porque especificamente falando do nosso caso, nós estamos dentro de um balde e onde está lá o social media, nós estamos no mesmo balde do gestor de tráfego. Então, especificamente aqui, eu deixo claro que eu não sou igual às empresas com as quais ele provavelmente já se relacionou. Porque esse problema é um problema latente, vocês vão se deparar muito com ele, vocês já viram ao vivo a gente se deparando com ele na prospecção. Tu liga para uma empresa e aí quando tu cita a palavra marketing, quando tu cita a palavra agência, quando tu cita qualquer palavra relacionada a isso, o cliente já cria uma barreira mental, pensando, cara, é mais um. O último cara que eu paguei pra fazer isso, ele fazia 12 publicações por mês lá no meu Instagram, não dava em nada, não trouxe resultado nenhum pro meu negócio. Eu sei que isso é uma objeção na cabeça desse cliente. E muitas vezes é uma objeção mais presente no cliente que já fatura muito do que no cliente que fatura pouco, porque o cliente que já fatura muito, ele tende a já ter se relacionado com outra empresa. Então pode ser que ele esteja magoado. Quando ele vê tu mencionando, nem que seja de forma indireta, que tu vai falar alguma coisa sobre marketing digital pra ele, ele automaticamente acessa uma gaveta mental onde tem outras 3 agências que prometeram que iam aumentar as vendas dele e ele pagou um valor mensal para essas empresas e não deu em nada. Então nesse momento do anúncio pra gente foi muito importante deixar claro quem eu sou e quem eu não sou. Não é um serviço de marketing focado em curtidas, focado em seguidores, engajamento e coisas desse tipo. Não é um serviço de marketing focado nisso. Porque eu sei que isso não te interessa, dono de empresa. Eu sei que tu não tá nem aí pra essas coisas. Porque eu sei bem como é
é que funciona isso. Eu sei que quando chega o dia 30, a gente não vai conseguir utilizar curtidas e seguidores para pagar os nossos boletos. Aqui tem um detalhezinho que, tipo, eu não coloquei ele no checklist, mas é uma observação interessante que tu pode considerar na hora de gravar o teu anúncio. Porque eu sei que quando chega o dia 30, tu não vai conseguir utilizar curtidas e seguidores para pagar os teus boletos. Basicamente, eu tô tentando criar conexão com esse dono de empresa nesse pequeno trecho do anúncio. Se tu quiser se cadastrar para receber uma consultoria gratuita com o nosso time e receber um plano prático do que a tua empresa pode fazer para implementar estratégias de marketing digital e expandir o faturamento dela através da internet, não necessariamente vendendo diretamente na internet, mas utilizando a internet como meio de crescimento do teu negócio. Duas coisas aqui. Primeiro, o CTA, como eu disse para vocês, ele não é um CTA focado em vender o serviço, ele é focado em clientes. Se tu quiser saber como que tu consegue fazer para atingir esses resultados, se tu quiser saber como que tu consegue fazer para tu faturar mais, e aí eu chamo ele para uma reunião gratuita. Estou convidando ele para saber como ele pode fazer isso. Não estou convidando ele para, se tu quiser me pagar 3 mil por mês para eu fazer a tua empresa faturar mais também, clica no botão aqui abaixo e faz um Pix pra mim. Não é isso que eu estou dizendo pra ele. E eu sei, parece ridículo quando a gente descreve assim, mas a maioria das empresas faz exatamente isso. Não com essas palavras, mas elas fazem isso através de CTAs como conheça o nosso serviço, conheça como a nossa agência pode ajudar a sua empresa a vender mais e todas essas coisas. E o outro ponto, que é relevante de ser ressaltado com relação a esse trecho aqui também, expandir o faturamento dela através da internet, não necessariamente vendendo diretamente. Isso aqui, ó, que eu até falei nesse anúncio que eu gravei junto com vocês aqui agora. Percebe que eu mencionei tanto nesse anúncio quanto no anúncio que eu gravei aqui ao vivo com vocês, que não necessariamente a tua empresa precisa vender na internet, tu não precisa ter um e-commerce, tu não precisa, enfim, qualquer uma dessas coisas, porque tem muito empresário que fatura bem, fatura 100 mil, 120 mil, 150 mil, quando ele vê alguém falando sobre marketing digital para a empresa dele, ele pensa que isso só é para empresa que tem um e-commerce, por exemplo. Ele pensa que isso é só para Magazine Luiza, ele pensa que isso é só para, sei lá, Mercado Livre, essas coisas. Eu sei que isso é uma coisa óbvia para vocês que são profissionais de marketing, mas sim, tem muitos donos de empresa que não têm essa clareza que tu tem, porque não é a área deles, e eles vêm com uma objeção do tipo, cara, mas a minha empresa ainda não dá pra vender na internet, eu não tenho logística pra isso. Como é que tu sabe disso, Lucas? Porque eu já vi eles falando isso, eu já vi vários deles falando isso. E aí já pensando nesse empresário que tem dinheiro, não é porque ele não sabe disso que ele não tem dinheiro. Então esse tipo de mensagem, seja na tua prospecção, seja no teu anúncio, esse trecho da mensagem, ele pode fazer uma diferença também crucial para que tu já quebre uma possível objeção que ele pode trazer. Obrigado pra você que ficou aqui até agora. Se você tiver alguma dúvida sobre a formação, manda mensagem no WhatsApp, tem um botão pra ele lá no final da página que tá aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. E é isso, bora pra cima, bora dominar esse mercado.